Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando de dia, por isso que eu falei bom dia. Vamos falar do que aconteceu no fim de semana, né? Tivemos estreia dos times da Série D, tivemos Cruzeiro, Atlético e Atlético jogando. Nesse vídeo eu vou falar somente de Cruzeiro e Atlético, depois eu vou falar só sobre o jogo do Atlético. E hoje à noite vou estar postando vídeo sobre os times da Série D tudo, porque o jogo do Democrata hoje é 8h30 contra o Real Noroeste. E eu vou falar um resumão, porque nossa, Série D é difícil. Vamos começar então com o primeiro jogo da Série A, que foi São Paulo e Cruzeiro. Complicado, né? Porque acho que todo mundo estava esperando, né, uma derrota pro São Paulo. São Paulo vem melhor, se não me engano é o vice-líder, era terceiro colocado. Só que 4x1 também é foda, né? É igual o Brasil e a Alemanha em 2014, os brasileiros esperavam a derrota. 7x1 aí é foda. Só que vamos destacar as formações antes de falar, e uns números. O São Paulo, no caso, fez 4x1 com 3 gols do Ferreirinha, que não tinha marcado gol até agora, e o Caleri de pênalti. Christian marcou do Cruzeiro. O São Paulo veio com Rafael, Lucas Ramon, Tolói, Sabino, Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio, Arthur, Luciano, Ferreirinha e o Caleri. Entrou o Dória no lugar do Sabino, o Dias no lugar do Wendel, que foi muito ruim no lado do São Paulo, o Pablo Maia no lugar do Bobadilha e o André Silva no lugar do Caleri. Teve o Cauli no lugar do Luciano também. Cauli pra mim entrou um pouco abaixo. Já o lado do Cruzeiro teve o Cunha, Kaique, Vidalba, Fabrício Bruno, William, Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Desses, Jesus entrou no fim do jogo no lugar do Fabrício Bruno, Moraes no meio do jogo entrou no lugar do William, Lucas Silva, assim como o Vans também no meio do jogo entrou no lugar de Gerson e Matheus Henrique, e o Vídea Real entrou junto com o Chico da Costa no lugar de Caio Jorge e Arroio. Cara, é um jogo complicado porque, claro, o Cruzeiro teve mais posse de bola porque perdeu, é normal, e o Cruzeiro deu 13 chutes. O São Paulo deu 11. 6 do São Paulo foi no gol, 1 do Cruzeiro foi no gol, que foi gol. Cara, o time do Cruzeiro, qual que é o complicado de falar quando o Cruzeiro perde? Que você sempre vai repetir a mesma coisa. O Cruzeiro não tem elenco. Porém, quarto Jorge, diferente do Tite, que quando o Tite perdeu de goleada foi sem marcar gol, o Cruzeiro marcou um. Mas sem ser isso, o Cruzeiro, eu senti que ainda tinha um mental depois do segundo gol. Começou bem, começou pressionando, só que num pênalti bobo entre Vidalba e Matheus Henrique, o time tomou, depois na sequência de um lateral tomou outro gol, mas eu vi que ainda o time estava bem, você viu que o time pressionava e tudo. Depois do gol do Christian, o time ainda continuou pressionando, só que aí o terceiro gol o time desandou, e o que é normal, pressionando e tal. Toma o terceiro gol aos 62, né? Então fica difícil você empatar. E infelizmente perdeu. E diferente de antes, você vê que o Cruzeiro ainda ok. Porém, você tem que se destacar. O time não tem um elenco, não tem. Vai estrear terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil. E é bem provável que vai perder, porque não tem elenco para jogar. Pelo menos para mim. Só o Arroio e o Christian acima da média. Matheus Pereira e Caio Jorge, partida não muito brilhante, mas ok, não prejudicou tanto, né? Só que, cara, eu marquei aqui, literalmente tirando o Wanderson, Jonathan Jesus, Matheus Pereira e Caio Jorge. Pra mim não ajudou, mas também não prejudicou. Foram os únicos que eu anotei que não ficaram abaixo. E o Vídea Real também, não. Pra mim não foi um cara que atrapalhou, mas também não teve um grande destaque. E eu vou tentar falar de todos. Começando com de trás pra frente, com o Chico da Costa. Cara, acho que dá pra fazer um top 10 piores contratações da história do Cruzeiro. Tá, da história é complicado porque vai puxar uns caras da década de 70, 80. Vamos pegar desse século, uma das piores. Sei lá, Alano fez muito, Elber fez muito, Sassá fez muito, eu não gosto muito de Sassá no Cruzeiro, pra mim era tipo, ele marcava um gol,
a cada 10 jogos e a torcida sempre lembrava desse um gol. Chico da Costa é horrível, gente. Ele vinha para ser uma alternativa do Caio Jorge, que o Caio Jorge é um centroavante móvel, veloz, e o Chico da Costa viria para ser aquele centroavante de área, para cabecear, para controlar mais na área, fazendo pivô. Mas ele não faz isso, o Chico da Costa é horrível, tá explicado que ele jogava em todo canto menos no Brasil. E o único time que ele jogou no Brasil era um time que era favorito a cair no ano passado e deve cair esse ano. Sério, o Chico da Costa, ele é horrível, cara. Horrível. Se eu não me engano, ainda nem marcou gol no Cruzeiro. Tamo em massa, ele é centroavante, pô. Sei lá, o Jonathan Jesus, o Vidalba. Tudo bem, não ter gol. A gente defensiva, até o Lucas Silva não marcar muito gol, tá ok. Agora, o centroavante não ter gol, eu acho que se ele tenha um gol, cara, o Chico da Costa é uma contratação horrorosa. Horrorosa. Se eu não me engano, o Vídeo Real, quando jogou esse centroavante, tem mais gol que ele. E o Vídeo Real fez essa função 2 vezes só. Bruno Rodrigues deve estar empatado com ele. Nossa, é um jogador que me estressa. Eu vejo que ele vai entrar em campo e eu sei que porque o Cruzeiro vai perder. Que é a única opção que tem. Porque o time não tem opção. Gerson vai estrear quando? Porque se só dá uns passos uma hora ou outra for estreia, meu Deus. Pedrinho queimou dinheiro. Tava mais fácil construir um BH aqui na rua da minha casa. Não tá valendo esse dinheiro todo, não. Não é um jogador horrível, mas pelo valor contratado e pela expectativa que tinha, muito aquém. Matheus Henrique, mesma coisa de sempre. Parece que entra sempre desligado no jogo, perdido. Tenta jogar bonito para mostrar que tá no jogo e joga muito feio. É um jogador que infelizmente não dá para jogar mais. Se fosse mais novo, eu diria que ele iria para a Série B, que parece um jogador, não de Série B, mas time de Série A que briga para não cair, ou um time de Série B que briga para subir. Matheus Henrique, a situação dele é complicada. O salário é alto, então não tem como se livrar dele assim, mas não dá para manter ele no time titular, não. Ele, na função do Matheus Pereira, joga melhor, mas defensivamente muito aquém. O Cauã Moraes, para mim, entrou abaixo. O William, muito criticado e tal, mas na partida eu achei que ele jogou bem ofensivamente. Ele sempre fica aquém defensivamente, mas ofensivamente para mim conseguiu atuar bem. E o Cauã Moraes não conseguiu substituir ele bem. Para mim entrou muito mal nessa partida. Mas tá tudo bem, o garoto, vai acontecer. O jogo também estava perdido, né? Então complicado você cobrar do menino isso. Agora o trio, né? Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Cara, Kaique voltou mal, mas é compreensível. Tava fora, voltou e tal. Então vamos ver depois do jogo do Barcelona. Que aí se ele continuar mal é preocupante. Vidalba fez o pênalti e tudo, tanto que as notas deu até uma nota muito abaixo para ele por conta disso. Mas tava aquém. Meio que parece que ele que tá fazendo a função do Fabrício Bruno, de ser o zagueiro que liga. E isso me incomoda muito, porque ele não é um zagueiro que liga. E o Fabrício Bruno, desde que fez o transplante, perdeu o futebol. É o Sansão reverso. O cara que menos cabelo tem, mais futebol joga. Porque não. Tanto que se eu nem reparei, vou ver se você reparar contra o Barcelona, que falam que ele não tá cabeceando, porque ele fez o transplante. Mas se eu não me engano, o transplante ele tinha feito em janeiro. E eu não sei quanto tempo leva, né? Mas se for isso, difícil, hein, Bruno? E vamos falar dele, Matheus Cunha. Cara, a transmissão que eu tava acompanhando defendeu bastante o Matheus Cunha. Porque um pênalti, aí a bola que se eu não me engano, o Matheus Henrique e o Vidalba não conseguiu pegar e tal. Um escanteio curto. Mas, cara, eu vi uma estatística, se não me engano, foi até do Cavalinho, acho que é Cavalinho do GE, que é o do Cruzeiro, que de 14 chutes, 9 foi gol. Desde que o Cunha estreou. Isso é quase, sei lá, uns 80% de aproveitamento que ele vai tomar gol. Tanto que os próprios aplicativos mostram que ele tem a média de tomar quase 1,5 gol por jogo. Ou seja, pode tomar entre 1 a 2 gols. E é complicado, porque sempre falo, um grande time sempre começa com uma grande defesa. A defesa do Cruzeiro tá ruim
e o goleiro tá pior. Estão falando até, não, é porque ele tem que pegar ritmo e tudo. Só que eu acho que depois do próximo jogo do fim de semana, se ele for mal, tem que tirar. Tem que tirar. O Guayaquil dá para relevar por conta da altitude, mas no próximo jogo, se não me engano, é do sábado do Cruzeiro. Se eu não me engano, é a Chape, mas não tenho certeza. Ele tem que sair. Eu lembro que é um time médio, tipo, não é um time muito forte, mas também não é um time muito fraco. Se minha memória não tem enganada. Mas, cara, o Cruzeiro tá horrível. Sim, dessa vez não teve culpa do Arthur Jorge ainda, né? Mas o time do Cruzeiro é um time horrível. Não é um time para brigar pra cair, é um time meio de tabela, mas é um time muito ruim. É um time que o que entra sempre pior. Tirando um jogador, outro, igual o Calma Moraes, às vezes o Neiser. Mas é um time que, ó, sai Caio Jorge, entra Chico da Costa ou passa batido ou é o pior em campo. Sai Gerson, entra o Vandes passa batido, mas normalmente é o pior em campo. Matheus Henrique entra, normalmente passa batido ou é o pior em campo, sabe? Não é um time que tem peças para repor. No caso, é peças para ser um jogador a menos, sabe? O Cruzeiro tá aquém e, para mim, se quiser se manter na Série A, tem que ir forte no mercado. Pedrinho contratou muito mal, tinha que ter alguém melhor para ter tanto no William e Kaique. Fagner não substitui bem, tinha que ter bons jogadores para substituir Vidiop e Fabrício Bruno. O Cunha veio para substituir o Cássio, mas assim, não deveria ter vindo, deveria ter vindo outro. Perdão. E assim, o Christian tá surpreendendo. Eu teria substituído ele, mas tá surpreendendo. Mas assim, o substituto dele normalmente é o Wanderson. Então, igual o Caio Jorge mesmo, ele é um baita centroavante. O time deveria ter um centroavante pelo menos ok. Quem é esse traço? Chico da Costa. Se eu não me engano, temporada passada marcou 6 gols, acho que em 29 jogos. E desses 6 gols, se eu não me engano, 2 tinham sido na mesma partida, que diminui a estatística assim, sabe? Situação triste, situação complicada, sabe? O Cruzeiro agora é tentar pensar no Barcelona, que é difícil, depois de tomar caçapada. Arthur Jorge falou que deve ser melhor lá, porque é uma competição zerada, mas pra mim, o Cruzeiro só tem que tentar chegar nas oitavas. Depois chegou nas oitavas, sei lá, pegou Universidade Rancombole, pronto, já pode sair. Sai. Eu espero que o Cruzeiro ele pegue um time pelo menos decente, que a gente conhece. Tipo, sei lá, um Milionários. Não, vou falar os times que eu não sei, eu não lembro de cabeça quais são, mas tipo, Milionários, um Júnior Barranquilla, Deportes Tolima, sabe? Até um Boca, um. O Rasco tá na Sul-Americana que eu lembrei, mas os times assim, que a gente pelo menos conhece. Sei lá, um Olímpia, um Penharol, um Nacional. Nacional, não é o Nacional, pelo amor de Deus. Esses times assim, se o Cruzeiro sai, tá ok. Tá ok. O Cruzeiro tem que focar 100% no brasileiro, porque senão vai cair. Senão ano que vem o Pedro vai ter que demitir todo mundo e usar todo mundo da base para pagar as contas, porque vai cair para a Série B. E se cair, vai ter dificuldade para voltar, porque a Série B subiu o nível demais. E falando em subir o nível, vamos falar dele, do Atlético Mineiro com o Domingues. O Atlético ganhou de 2-1, um gol do Vitor Hugo aos 6 e o Scarpa aos 80, e o Julimar, bem perto do fim, aos 88, marcou para o Cap. O elenco veio com Everson, Nathaniel, Juan, Vitor Hugo zagueiro, Lodge, Vitor Hugo meio campista, melhor em campo, Tomás Pérez, Alan Franco, Coelho, Hulk, Renier. Bernardo veio para substituir Renier, Cassiero, Hulk, Dudu, Coelho, Ciceu, Pérez e o Scarpa, o Vitor Hugo. O Scarpa que foi bem. Saiu o Vitor Hugo muito bem para entrar o Scarpa, que também jogou bem. Do Nathaniel até o Vitor Hugo, muito bem. Da defesa, só o Lodge abaixo. Everson, sempre fazendo partidas boas. E do lado do Cap, só o Santos para mim que salva. O Julimar, mesmo porque marcou o gol, mas só o Santos foi o melhor. Aí teve os zagueiros esquerdo, Aguirre Dias, os meio-campistas Derek, Gustavo, Jadson, Bem-vindes, eu falei os que entrou agora. Mendoza, Dudu e Viveiros. Quem entrou? Leozinho no lugar do Derek, Bruno Braga no lugar do Luiz Gustavo, Julimar no Mendoza, João Vitor no Dudu. Números: 49% para o Atlético contra 51% de posse de bola,
15 chutes para o Atlético, 11 para o Cap, 2 chutes no gol do Atlético, 3 chutes do Cap. Dos 3, um gol. Cara, o jogo foi bom. Primeiro tempo eu achei mais equilibrado até os 20 minutos, depois o Atlético dominou melhor. Aí começa o segundo tempo com o Cap jogando melhor, eu diria até os 70, 72. Depois disso o Atlético começou, ele tinha algumas escapadas, mas depois disso o Atlético começou a dominar, marcou seu segundo gol, voltou a se defender. E nisso o Atlético Paranaense cresceu, conseguiu marcar o gol com o Julimar, porque até os 85 o Atlético marcou um gol que foi anulado. E depois disso o Atlético Paranaense cresceu e até tentou empatar no último lance. E o Atlético Mineiro, entre fim do primeiro tempo até os em escapadas do segundo, poderia ter ganhado uns 4 a 0 tranquilo, se não fosse o Santos. Santos e os zagueiros deles foi até ok, impediu muita chance do Atlético. E cara, o Atlético tá vindo uma crescência, sabe? Isso é algo legal. Tá a 3 pontos do Flamengo, que é o quarto colocado. No caso, eu considero 8 pontos para poder ultrapassar. E assim, muito bom essa evolução que o time tem. Vitor Hugo, partida excelente. Gustavo Scarpa entrou para substituir ele também. Bastante bom. Tirando o Lodge, que é sempre abaixo, a defesa do Atlético indo bastante bem. Vai ter um jogo agora difícil contra o Puerto Cabello, né? O jogo que vai ser, nossa, 11 da noite. Ai, parece eu vendo Série B no, sei lá, terça, jogo 4 da tarde. Mas, em relação, só isso mesmo a comentar do Atlético, sabe? Acho que o time ganhou jogando ok, dentro da proposta do Domingues. Deixou o Capo criar, sofreu defensivamente, mas não sofreu sofrendo. Foi um gol que ainda ia meio pra fora, mas bateu na trave e entrou. Então, assim, vem com a confiança lá em cima. Puerto Cabello tem que vencer, mesmo indo com um time possivelmente bem misto. E no geral do Atlético é isso, diferente do Cruzeiro. Ele tem o mesmo problema, mas está conseguindo recuperar seu jogador. Sabe, o Cruzeiro ainda busca essa recuperação. Mas o Atlético, diferente do Cruzeiro, o Atlético ele tem um pouco de... Como posso falar? A cobrança é um pouco menor, porque a competição é um pouco abaixo, que é a Sul-Americana. Acho que a partir das eliminatórias que fica um nível mais difícil. O elenco não falo que ia brigar por título nem nada. Então, possivelmente, última temporada do Hulk, temporada de despedida, assim, sabe? Então, o Atlético, pra mim, dentro das suas propostas, indo bem. Diferente do Cruzeiro, que prometeu tudo e tal, e tá entregando nada. E, ó, pra você ver, o Atlético trocou e tal, conseguiu. O Cruzeiro enfrentou, o que pra mim seria o seu desafio mais difícil, pra mostrar que tá jogando bem. E mostrou muita coisa que precisa ser melhorada. O Atlético fez uma partida ok contra um time que entrou em decadência, que eu falei que tinha que ganhar, que estava no início da decadência e conseguiu ganhar. O que mostra que talvez contra Palmeiras, Flamengo, Fluminense e tal, não vai conseguir vitórias, mas igual contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Empate, contra o Fluminense perdeu jogando bem, sabe? Então, assim, o Atlético tá vindo numa crescente, pode até brigar pelo G5, e o Cruzeiro tá vindo numa inconstância que me incomoda. Acho que no geral é só essas duas coisas a se falar das equipes, que o Cruzeiro tem um problema que não dá para solucionar e o Domingos está solucionando um problema que eu imaginei que ele não ia conseguir solucionar, tá? Eu imaginei que ia ser Cruzeiro, Atlético brigando lá embaixo, tá sendo só Cruzeiro por enquanto. No mais é isso, peço a vocês também que vão ver, entrem no canal para ver o vídeo que eu falei sobre o Atlético e América, é um vídeo mais curto que esse. E hoje à noite tem o resumo de todos os times da Série D, tá? No mais é isso e até a noite para falarmos sobre Série D.